Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O nosso professor de grego do Novo Testamento, no seminário, ele costumava dizer uma frase, quando algo era muito óbvio. Ele falava assim: o óbvio precisa ser dito, para não deixar de ser óbvio. Olhando para o texto do Evangelho deste final de semana, João, no capítulo 14, fica muito claro a nós que Jesus está afirmando que é unicamente através dele, caminho, verdade e vida, que nós chegamos ao céu. Ah, pastor, mas isso nós já sabemos. Isso nós ouvimos em todas as mensagens. Parece óbvio, não é mesmo? Realmente, é muito óbvio isso. Mas, para muitos, mesmo parecendo óbvio, há outros caminhos, que de fato não são caminhos, que são apresentados. E essas pessoas, sendo enganadas, acabam se perdendo. Mas vamos ao Evangelho. João, no capítulo 14. Jesus está falando com os seus discípulos antes da festa da Páscoa, quando ele seria então entregue para ser morto no dia seguinte. Capítulo 14, nós estamos ali naquela quinta-feira antes da morte de Jesus. No capítulo anterior, nós vemos ali Jesus lavando os pés dos discípulos, dizendo que dentre eles havia um traidor, entregando a Judas o pão, e Judas fugindo para ir lá revelar então aos sacerdotes e aos guardas no templo onde Jesus estava. Jesus também avisa Pedro, nesse mesmo contexto, que ele o negaria 3 vezes. Esse é o contexto, então, de João 14. Agora, desde o início do capítulo 14, Jesus começa consolando os seus discípulos. Ele fala sobre um lugar, mas não um lugar aqui, não um país, não um lugar específico aqui neste mundo, mas um lugar na eternidade. Ele diz: na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, aquele que lá no dia da ressurreição disse aos seus companheiros discípulos: se eu não tocar no lado de Jesus, não ver a sua mão, eu não vou crer. O mesmo Tomé, chamado de incrédulo, aqui pergunta: mas nós não sabemos para onde o Senhor vai? Como nós vamos saber o caminho? Olhando de fora, parece meio estúpida essa pergunta de Tomé, meio boba. Quantas vezes Jesus já havia falado sobre a necessidade que ele tinha de morrer e que depois ele iria ressuscitar, que ele voltaria ao Pai? Quantas vezes Jesus já havia afirmado que ele é o Filho de Deus? Como que Tomé ainda não sabe o óbvio? Que Jesus está falando da eternidade. Mas até o final desta mensagem nós vamos ver que, mesmo parecendo tão óbvio para nós, muitas vezes nós precisamos repetir para isso não deixar de ser óbvio. Jesus prontamente responde a Tomé com aquela frase que nós conhecemos muito bem no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Nós vivemos em um mundo cada vez mais relativista. Mas Jesus usa aqui artigos definidos. Ele aponta para uma exclusividade. Há muitas verdades, muitos caminhos, muitas vidas que nos são apresentadas. Tudo é relativo. A tua verdade não é a minha verdade. Certa vez eu estava conversando, há poucos dias, com uma pessoa que era espírita. E ela me perguntou então sobre o que nós luteranos cremos. E eu usei esse texto aqui para mencionar sobre essa exclusividade. Mas a verdade dela era que Jesus é um caminho dentre tantos outros.
Mas nós cristãos cremos que Jesus é o caminho. Jesus aponta aqui para uma exclusividade. Jesus não dá margens a interpretações superficiais, dizendo que ele é uma possibilidade dentre tantas que existem de salvação. Está tão claro como a luz do dia. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisa ser mais óbvio que isso? Se Jesus tivesse afirmado, eu sou um caminho, talvez seria muito mais simples e mais aceitável para o mundo de hoje. Talvez Estevão não precisasse ser morto. Talvez nenhum dos apóstolos teria sido morto se eles pregassem, não, Jesus é um caminho. Você pode continuar seguindo o teu. O importante é ter fé. Todos os caminhos levam a Deus. Não, ele não disse isso. Vamos ficar com o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho. Isso é uma definição de exclusividade. E isso é muito significativo para nós, porque isso mostra que o ser humano não conseguiria, de modo algum, alcançar a salvação, nem para si mesmo, muito menos para outra pessoa. Jesus não está morrendo na cruz pelos seus próprios pecados. De fato, ele não tinha pecado. Ele morre pelos pecados da humanidade, concedendo assim a possibilidade da salvação para todos. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque, como disse Pedro na carta que nós acabamos de ouvir, aqueles que não creem rejeitaram a pedra fundamental. Há pessoas que ainda procuram caminhos em outros lugares, ou em si mesmas, ou em outras coisas. Mas o salmista, no Salmo 146, que nós usamos no início do culto, na nossa confissão, na nossa saudação, diz assim, não ponham a sua esperança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Hoje muitos colocam a sua esperança em líderes religiosos, em figuras espirituais, como anjos, por exemplo. Outros colocam a sua esperança em tradições humanas, em imagens, em intercessores fabricados pela religiosidade popular. Isso sem falar fora da religião cristã. A confiança em objetos, a confiança nas estrelas, na questão dos signos e assim por diante. Mas nós precisamos falar com clareza, sem medo de ofender. De fato, a palavra de Deus ofende aqueles que não creem. Nós pregamos a lei com um amor pastoral e dizemos, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Cristo. Vocês lembram do primeiro mandamento? Todos aprenderam lá na instrução. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria não acontece quando alguém se curva diante de uma imagem para adorá-la apenas. Ela acontece quando o coração deposita confiança espiritual em qualquer coisa, em qualquer pessoa ou ser espiritual que não seja Jesus. Ou até no dinheiro, nos bens ou em si mesmo. E esse perigo não está só lá fora da igreja. Não é algo que atinge somente aqueles que não frequentam uma igreja. Também se infiltra na espiritualidade cristã. Mas vamos falar do nosso meio, a espiritualidade luterana. Quando tradições, costumes, símbolos, lideranças ou práticas começam a obscurecer a centralidade de Cristo. Tudo aquilo que tira Cristo do centro da pregação deve ser rejeitado. O reformador Lutero, ele não excluiu completamente a tradição. A tradição é aquilo que não está ordenado na Bíblia, mas que também não há uma proibição. Mas ele criticava duramente práticas que ele considerava como adições humanas que obscureciam o Evangelho. Deixavam o Evangelho em segundo plano, a mensagem de Cristo. Como era, por exemplo, no tempo de Lutero,
a venda de indulgências, como era a obrigação do celibato aos sacerdotes, e outras práticas devocionais que eram colocadas acima da adoração ao Cristo. Ou seja, tudo aquilo que contradissesse a Bíblia deveria ser rejeitado. A igreja, na sua época, tinha uma ênfase muito grande na salvação por obras, por méritos, ou méritos da pessoa que comprava a sua indulgência, o seu lugar no céu. Havia até uma brincadeira que era feita entre os luteranos, que quando uma moeda tilintava no fundo do cofre, uma alma saía do purgatório. Era falado isso em forma irônica. Tudo era vendido, tudo era em troca de dinheiro. Mas Lutero permaneceu com a palavra e defendeu fielmente a doutrina da salvação tão somente pela fé, a justificação pela fé em Cristo, que é refletida na doutrina do sola scriptura, sola gratia e o sola fide. A sola Escritura, somente a Escritura, estabelece a Bíblia como a única autoridade infalível para a fé e a prática cristã, estando acima das tradições humanas. Nós luteranos temos livros confessionais também, mas nós não os colocamos a par da Bíblia. Eles estão subordinados à Bíblia. Enquanto concordam com o ensino bíblico, eles são aceitos. Mas a partir de um ponto que, se eles chegarem a contradizer o ensino bíblico, eles devem ser rejeitados. O sola gratia, ou somente pela graça, afirma a salvação como um presente gratuito de Deus, que não depende de esforços humanos, mas depende unicamente da confiança em Cristo. E aí vem o sola fide, somente pela fé, que define o ser humano como justificado perante Deus exclusivamente por meio de Cristo Jesus, e não por caridade ou por rituais religiosos. Então, sempre que algo divide com Jesus a confiança para a salvação, está comprometendo o verdadeiro evangelho. É por isso que Jesus afirma de forma absoluta: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não um caminho, não parte do caminho, não um complemento ao caminho, mas o caminho suficiente. O coração do homem procura atalhos. Tomé pergunta: como podemos saber o caminho? E essa é uma pergunta que tem se ecoado em toda a humanidade. O homem quer chegar a Deus. No tempo da Torre de Babel, eles queriam chegar a Deus através da torre. Deus teve que intervir. O homem quer chegar a Deus, mas ele não quer receber o caminho que Deus oferece. Ele prefere inventar os seus próprios caminhos. Uns tentam os caminhos das boas obras. Se eu fizer tantas boas obras, eu merecerei a salvação, como se fosse uma balança, né? Já mencionei isso. Se eu cometo algum pecado, eu faço algo bom para equilibrar a balança, quando na verdade a balança ficaria sempre pendida para o lado do pecado. Porque até mesmo o fazer boas obras para amenizar, vamos dizer assim, a culpa por um pecado, acaba se tornando pecado. Porque é uma boa obra egoísta. Outros buscam o caminho da religiosidade. Ritos, celebrações, como um meio de agradar a Deus. Eu vou fazer o rito desta ou daquela maneira, porque assim Deus vai se agradar de mim. E assim ele será propício para mim. Outros tentam o caminho da devoção a mediadores humanos. Outros ainda, o caminho das tradições. Mas na fala de Jesus há algo tão óbvio que muita gente não quer enxergar. A exclusividade. A suficiência em Cristo. Há uma clareza de palavras aqui que para nós, olhando assim, parecem tão óbvias que nós nos perguntamos: como esses não enxergam? O próprio apóstolo Pedro menciona: muitos não querem enxergar o que está diante deles.
A salvação não está em um sistema religioso. Não está no mérito humano. Não está em figuras humanas. Não está em imagens. Não está em promessas vazias. Não está em esforços pessoais. Está somente em Cristo. Jesus não apenas mostra o caminho. Ele mesmo é o próprio caminho. Outros líderes religiosos devem apontar sempre a direção. E Jesus é a direção. Ele não diz, sigam as minhas instruções e talvez vocês chegarão lá. Não, ele diz, eu sou o caminho. E ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Como que Jesus se torna o caminho, então? Pela cruz. Na cruz, Jesus trilhou para nós um caminho que nós não podemos trilhar. Um caminho da perfeita obediência ao Pai. Ninguém consegue cumprir perfeitamente os mandamentos. Na cruz, Jesus trilha o caminho do sofrimento substitutivo. Eram as nossas dores, os nossos pecados que ele estava levando na cruz. Lá, ele trilha o caminho do sacrifício completo e perfeito. Na cruz, ele pagou integralmente pelos pecados do mundo. Não ficou nada pendente. Não precisa ser complementado. Por isso que toda tentativa de ajudar Cristo na obra da salvação é, na prática, negar a suficiência da cruz, da obra de Jesus. Quando alguém diz, eu preciso de Jesus, mas eu também preciso fazer isso ou fazer aquilo, está dizendo, a cruz não foi suficiente. Mas foi. Completamente, definitivamente e eternamente suficiente. Quando eu busco a salvação em qualquer outra coisa que não Cristo, cria-se o ídolo. A idolatria ela é perigosa porque ela parece piedosa, parece devoção, parece reverência, mas tira a confiança do verdadeiro alvo. O problema não está só na forma externa, mas na confiança interna, onde nós colocamos o nosso coração. O próprio Jesus diz, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O Salmo 146 nos chama de volta, feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor. Não em homens importantes, em mediadores humanos ou outros religiosos, mas somente no Senhor. E a igreja existe para apontar para Cristo, nunca para substituir. O sacerdócio existe para apontar para Cristo, nunca para substituí-lo. Todo pastor fiel precisa se diminuir para Cristo sobressair. A liturgia deve conduzir a Cristo. Toda a espiritualidade sadia deve conduzir a Cristo. E se algo obscurece ou atrapalha esse objetivo, deve ser rejeitado. Jesus é suficiente, porque ele integralmente aponta para o Pai. Filipe pede, mostra-nos o Pai. Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Que resposta! Quem me vê, vê o Pai. Nós não precisamos buscar revelações adicionais. O que Deus tinha para nos revelar, Ele revelou pela sua palavra. Se algo Ele não quis nos revelar, foi pela sua vontade. E não cabe a nós, seres humanos, adivinhar ou buscar através de revelações adicionais. Deus está me dizendo, é o costume que muitos têm. Não está dizendo. Quer ouvir o que Deus disse? Leia a Bíblia. Nós não precisamos de experiências paralelas. Nós não precisamos buscar complementos espirituais. Tudo o que nós precisamos para conhecer Deus está em Jesus. Quem tem Jesus tem acesso ao Pai, porque ninguém chega ao Pai senão por Ele. E o que isso significa para nós cristãos hoje? Significa que nós temos a mais importante missão da terra, compartilhar a boa nova de Cristo ao mundo. Assim como Estevão, assim como os apóstolos, assim como toda a igreja antes de nós. Nós temos a única cura para a doença eterna que infecta todos os seres humanos da terra. Somente através de Jesus, qualquer ser humano na face da terra pode receber o amor de Deus, o perdão dos pecados e a vida eterna. Nós temos a grande comissão de ensinar todas as nações uma questão de vida ou morte espirituais.
quando você se reunir, mais uma vez, com seus irmãos, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, alegre-se com o fato de que você é um participante das bênçãos em Cristo. Você pertence a Deus, tão seguramente como foram os apóstolos. Eles foram escolhidos a dedo por Jesus. Nós também fomos escolhidos, nós somos a raça eleita, diz Pedro em sua carta. Você pertence a Deus. Nós não precisamos ficar aflitos, angustiados, com dúvidas se nós somos ou não salvos. O batismo garante isso. A palavra nos promete isso. Quem crer e for batizado será salvo. O corpo e o sangue de Cristo, junto ao pão e vinho na ceia, também fortalecem a nossa fé nisso, para o perdão dos nossos pecados. Jesus nos conforta dizendo: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês, para cada um de nós, pela fé. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração, desde o nosso batismo, nos conceda e preserve em nós esta fé, para que possamos um dia estarmos neste lugar que Jesus foi preparar. E que por meio da fé e da confiança que nós temos em Jesus, tenhamos coragem também, assim como Estevão e todos os apóstolos, todos os mártires, a semente da igreja, possamos continuar compartilhando este evangelho, apontando sempre para o Cristo crucificado. Convém que ele cresça e eu diminua. Que Deus nos abençoe. Amém.